quê? Qual o propósito do fim? A fim de recebermos a adoção de filhos. Logo, queridos, não há adoção de filho, não há condição de filho enquanto o homem está sob a lei. Na lei estamos cativos, tanto cativos, que precisamos ser resgatados. Só se resgata o que está em cativeiro. E por que ele nos resgatou do cativeiro da lei? Para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Mas qual o propósito da adoção de filhos? Aquele que nós já mencionamos e que não custa repetir: só herda quem é filho. Ninguém são juízo da herança empregado, sendo escravo, só filho. Por isso que precisávamos ser tirados do estado de escravidão da lei, para que assim recebêssemos a adoção de filhos, e com a adoção de filhos pudéssemos ter direito à herança. E porque sois filhos, verso 6, agora sim, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, agora você é filho. E uma das primeiras consequências da filiação, da adoção de filho, você passa a ter o Espírito Santo. Coisa que também na lei não tinha, o Espírito Santo. Lembra? Só os reis, sacerdotes e profetas tinham Espírito. O povo, penava. Mas sob a égide, sob a vigência da nova aliança, nós temos a adoção de filhos. E com a adoção de filhos, o Espírito Santo, glória a Jesus, passa a habitar em nós. Você sabia que esse Espírito que está em você só está em você por causa da nova aliança? Porque só na nova aliança há adoção de filhos? Se você estivesse sob a lei, você nunca teria o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vem para filhos, e filhos, estado de filhos, só sob a nova aliança. E uma vez filhos, somos templo do Espírito Santo. E uma vez filhos, não somos mais servos como na vigência da lei. E uma vez filhos, temos sim direito. Você está me ouvindo? Não estou falando de favor, estou te falando de direito. Deus, foi o próprio Deus que disse: fulano de tal, José Maria, que crê no meu filho, que andar nas pisadas do crente Abraão, que não tiver debaixo sob o jugo da lei, é filho e tem direito à herança. Acompanhe verso 7 de Gálatas 4: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Glória a Jesus. Tudo devemos a Cristo. Cristo é o centro do Novo Testamento. Cristo é a manifestação exata de Deus. Você quer saber o que é crer em Deus? Você quer saber o que é ter comunhão com Deus? Cristo, Jesus. Se você desfigura o papel, a posição de Cristo, você não tem comunhão com Deus. Cristo não é o Oxalá do centro de Umbanda. Cristo não é o profeta do judaísmo. Cristo não é um benfeitor ou um grande mestre. Cristo é o centro do Novo Testamento, é a revelação exata de Deus, é a imagem de Deus na terra. Ele é o Salvador do mundo. Como Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nosso Jesus é mais que Jesus. O nosso Jesus é Jesus Cristo, o enviado, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, o centro do Novo Testamento, o centro da nova aliança. Lembram de quando ele inaugura a nova aliança? Este é o sangue, este meu sangue é o sangue do Novo Testamento. Quaisquer fé, quaisquer religiões que não reconheçam a posição de Cristo, é tudo menos fé autêntica. Qualquer graça misturada à lei, como se Cristo
bastasse para nos salvar. Não é graça, é fermento, é mistura. Se sois de Cristo, sois herdeiro de Deus. Por Cristo devemos tudo a Cristo. Rei mandaraba subcanta. Glória a Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os gentios são co-herdeiros. Eles não estão alijados, marginalizados, como outrora, sob a égide de vigência da lei. Eles têm direito à mesmíssima herança, desde que sob a mesma fé do crente Abraão, desde que sob a mesma justiça pela fé. Aí, todos, indistintamente, judeus e não judeus, desde que creiam em Cristo, unicamente em Cristo, na obra de Cristo na cruz, para a sua justificação, passam a ser filhos, passam a ser templo do Espírito, deixam de ser escravos, e por isso passa a ter direito à herança. Amém? Agora, eles vão ver o advento da lei após a aliança com Deus. Nós vimos detidamente, não é verdade? A justiça de Abraão. E agora vemos a aliança de Deus com Abraão. Aliança, Abraão, você está salvo. Crente em Cristo, você está salvo. E eu, Deus Filho, faço um pacto, aliança. Você sabia que você está debaixo de um pacto? Um pacto tremendo. Porque o homem mente, mas Deus não mente. O apóstolo Paulo diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus não mente. Mas Deus não mente. E qual foi o pacto? Homem mente. Pela sua fé, Abraão, eu lhe garanto tudo, o mundo, tudo. E nós sabemos a extensão desses termos, o mundo, tudo. É tudo que Deus nos põe, que Deus nos dispõe, que Deus deixa a nossa mercê por Cristo. Irmão, minha irmã, quem prometeu tudo isso não mente. Mas eu não estou preocupado com um lado, com a fidelidade de Deus. Você, querido, não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo do inferno, porque quem te prometeu herdar tudo com Cristo não mente. Você tem que se preocupar em cumprir o seu lado nesse pacto. Qual pacto? Fidelidade até o fim. Custe o que custar. A incompreensão de familiar, a zombaria de crentes desconhecedores da nova aliança. Existe uma aliança com Abraão, e essa aliança é extensiva àqueles que andam na fé de Abraão. Qual aliança? Eu te prometo tudo que Cristo tem para te dar, mas para isso, seja fiel. Deus não trata com infiel. Seja fiel até o fim. Deus sabe das suas limitações, por isso mesmo que Ele propôs a justiça pela fé, mas infidelidade Ele não tolera. Você está debaixo de uma aliança que lhe garante inúmeros favores indizíveis, inimagináveis. Não subiu o coração do homem nem o seu pensamento que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não se preocupe se Deus lhe garante as coisas, que certamente Ele lhe garante tudo que Ele lhe prometeu. Preocupe-se em ser fiel até o fim a essa aliança, a aliança da fé com o crente Abraão, que é sua também, a aliança do Novo Testamento. Amém? Vamos compreender o advento da lei após a aliança de Deus com Abraão e compreender se esse advento da lei altera o que Deus dissera a Abraão na sua aliança. É preciso entender a relação entre a aliança divina com Abraão e o advento da lei, a fim